Gêneros de substantivos. Nos vocábulos champanhe, grama, moral, dó, alface, libido, nuança, omelete, manete, crepe, matiz, cal e mousse, existem muitas confusões, né? As pessoas, às vezes, não sabem qual artigo está sendo empregado, se é o feminino ou masculino. Eu escolhi exatamente esses porque são esses os mais comuns, né? A dúvida sempre aparece, né? Em alguns casos, vocês vão perceber que existem as duas formas, né? No caso, por exemplo, de grama, né? E no caso de moral. Só que depende do sentido que está sendo empregado, não é isso? Existem alguns casos que existem as duas formas no mesmo sentido, igual o caso de omelete, né? E existem outros casos que só tem uma forma. Então vamos ver. Em primeiro lugar, champanhe. A gente fala o champanhe ou a champanhe? Nesse caso, champanhe, ele é um substantivo masculino. Basta você digitar lá no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, você vai ver que a champanhe não existe. Então nós vamos dizer, vamos estourar o champanhe. Já terminou a contagem regressiva do ano novo, ou para o ano novo, né? Ou seja, nesse caso, nós temos o champanhe. Não existe, não é aceitável a champanhe, né? Isso você pode tirar dúvida em dicionários, mas dê uma certa atenção para o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é o que está mais atualizado, que existe no site da Academia Brasileira de Letras. Basta digitar no Google lá, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que você vai achar uma procura lá, inclusive com todos os vocábulos que existem, né? Outro caso, alface. É a alface ou o alface. Pelo jeito que eu já coloquei aqui, você já imagina, né? Que é a alface, não o alface. O alface não existe. A alface está murcha, né? Muita gente fala o alface, não é isso? O dó ou a dó. Tem gente que pensa que a dó compaixão seria feminino e o dó seria o dó, a letra, a nota musical, não é isso? Só que não. Em todos os dois casos, a gente utiliza o dó. Tanto no sentido de compaixão, né, de sentimento, ou tanto no sentido com relação à nota musical. Então, a gente fala o dó. Ou seja, tem um grande dó e não uma grande dó de quem não tem casa nesse inverno. Não é isso? Outro caso, a libido ou o libido? É a libido. Muita gente não tem dúvida, né? Mas tem gente que ainda pensa que é o libido, ou fica na dúvida, fala assim, não será que é o libido e tal? É a libido, né? Estes adolescentes com a libido, a flor da pele, ou seja, a libido, né? Outro, o manete, ou a manete. O manete ou a manete? Pois é, por incrível que pareça, é o manete. Muita gente pensa que é a manete, igual nos videogames, ou então a manete do avião, não é isso? O manete do avião estava numa posição irregular na decolagem. Então, nesse caso, ele é um substantivo masculino, né? Basta você ir lá no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Quando ele admitir as duas formas, vai estar lá, que ele admite os dois gêneros. Nesse caso, ele só admite o gênero masculino. O crepe ou a crepe, né? Aqui, crepe pode ser tanto o tecido, né, o crepe, quanto aquela receita que o pessoal vende muito em shops, né? O crepe é uma receita, se não me engano, italiana, né? Parece uma panqueca, né? Então, aqui é o crepe, né? E nesse caso o crepe é um tecido leve e transparente, ou o crepe é uma comida, etc. E tal. É sempre o crepe. Em nenhum dos dois casos admite a crepe. O matiz ou a matiz? É o matiz. Matiz é aquela diferenciação das cores, né? A diferença sutil que existe entre uma cor e outra. Por exemplo, um azul com um matiz diferente da outra, né? Assim por diante, né? Então, veja a amostra. Você poderá escolher um matiz, ou seja, você pode escolher um matiz entre os vários azuis, né? Por exemplo, né? E matiz, gente, lembra uma outra palavra que é nuance, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? A cal ou o cal? Aqui no caso é a cal. Muita gente pensa que é o cal, né? Gastei toda a cal que tinha. Temos que comprar mais. Ou seja, é a cal e não o cal. Outro caso é mousse. Mousse, gente, tem gente que coloca com M-O, U, tal. Aquela forma francesa. A palavra brasileirada, né, portuguesada, é assim que se escreve, né? E é a mousse, não o mousse, né? Então, nesse caso aqui, tem uma ótima receita de uma mousse de maracujá deliciosa.
né? Então é a mousse, ou seja, uma mousse, e não um mousse, né? Tem gente que fala do masculino muito isso, né? E nuance? Nuance é o mesmo caso do mousse, né? No sentido de uma palavra que foi aportuguesada, né? Que muita gente fala nuance, né? Só que no vocabulário ortográfico da língua portuguesa não tem a palavra nuance, tem a palavra nuança. A palavra nuança, não dá, a gente às vezes não tem dúvida, né? A gente vai pensar a nuança. Mas se a gente falasse nuance, a gente ia pensar se era o nuance ou a nuance. Então, nos dois casos seria a, né? O substantivo feminino. A nuance é uma alteração do francês nuance, e se refere à alteração de modo gradativo de uma cor, né? A mesma ideia de matiz, não é isso? Vamos lá. A omelete ou omelete? Como eu já disse, as duas formas estão corretas. Faço uma omelete deliciosa ou faço um omelete delicioso. Tanto faz. No vocabulário ortográfico da língua portuguesa, admite as duas formas, né? As duas formas são admitidas. O grama ou a grama? Agora não tanto faz não, gente. Existem as duas formas. Só que o grama, nós estamos falando do grama peso, não é isso? O grama de ouro subiu desde ontem, né? Quando eu falo a grama, eu estou falando da relva, né? A grama do jardim está crescida. Tem muita gente que vai comprar aliança, chega lá, a pessoa fala, uma grama é tanto, não sei o que. O problema é quando você coloca no feminino, né? Porque no feminino nós estamos falando de uma relva, né? E amoral e homoral, mesmo caso de grama, ou seja, admite as duas formas, só que a gente tem que tomar cuidado com relação ao sentido, porque amoral nós estamos falando em relação aos costumes, né? Para quem tiver curiosidade, eu gravei uma aula sobre ética e moral, né, em filosofia, né? Então, eu sou a favor da moral e dos bons costumes. Então, nós estamos falando aqui de uma coisa global, né, de uso dos costumes e tal. Agora, quando eu falo de moral no masculino, eu estou falando de um sentimento que as pessoas têm, daquela sensação, né, a pessoa está meio desanimada, eu vou e levanto o moral dessas pessoas, né? O técnico levantou o moral dos jogadores, né? Então, ou seja, ele levantou o ânimo, eles estavam desanimados, né? Ele deu ânimo aos jogadores e assim por diante, né? E então tem dois sentidos diferentes aqui. Então, a moral, nós estamos falando dos bons costumes, e o moral, nós estamos falando desse sentimento, né? E também a moral da história que a gente costuma utilizar, também é no feminino, né? A moral da história. Né? Não entendia a moral da história, né? Porque tem pouco a ver também com costumes e tal. Sempre quando a gente pensa nessa ideia de costumes, né, nós estamos falando da moral no feminino. Aqui nós estamos falando dessa moral nesse sentido, né? O moral, a pessoa não está me dando nenhum moral. Aí é nenhum moral, né? Porque eu estou falando, não está me dando nenhuma atenção, por exemplo. Aí é masculino. Agora, aqui é feminino porque eu estou falando dos bons costumes, sempre. Ou então uma coisa que está relacionada a isso, né? A ética, etc. Eu gostaria de terminar por aqui para a gente não ficar estender muito nessa aula, né? Eu vou tentar gravar aulas mais curtas a partir de agora. E na próxima aula nós trabalharemos outras dúvidas muito recorrentes. Aceito sugestões, né? E vamos também trabalhar alguns exercícios para a gente fixar melhor esse conteúdo. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.